Corinthians de Alagoas. O Corinthians alagoano foi fundado no ano de 1991, foi o primeiro clube alagoano a participar de competições internacionais. Em 1992 ele foi o vencedor do primeiro torneio de inverno no Japão. O clube ficou mais conhecido após a revelação do jogador Pepe. Em 2013, o clube fez uma boa temporada na primeira fase da primeira divisão, chegando à liderança, mas tendo um desempenho ruim na fase seguinte, terminando em último no hexagonal. Em 12 de novembro do mesmo ano, por conta da crise financeira, anunciou a fusão com a Associação Atlética Santa Rita para atuar como Esporte Clube Santa Rita, utilizando toda a estrutura do Corinthians. Corinthians de Bataguaçu. Corinthians de Bataguaçu era um clube no estado de Mato Grosso do Sul. O clube foi fundado em 14 de junho de 1991, desativado desde 2001. O clube foi formado em 25 de janeiro de 1968 a partir da fusão entre Corinthians Esporte Clube e Atlético de Caicó. Corinthians Jundiaense Futebol Clube. Corinthians Jundiaense Futebol Clube é um clube da cidade de Jundiaí, em São Paulo. Foi fundado em 16 de setembro de 1913 e conquistou o título de campeão estadual de São Paulo em 1920. O clube mantém-se no futebol amador até hoje e tem uma importante parte social. Corinthians Futebol Clube de Santo André. Corinthians Futebol Clube da cidade de Santo André, em São Paulo. Foi fundado em 15 de agosto de 1912 em São Bernardo do Campo com o nome de Corinthians Futebol Clube, conhecido como Corinthians de São Bernardo, e só em 1938, quando a cidade de Santo André foi emancipada de São Bernardo do Campo, que o clube se tornou Corinthians de Santo André. A equipe disputou 12 edições do Campeonato Paulista de Futebol pela segunda, terceira e quartas divisões. Atualmente, ele só participa de campeonatos de futebol amador. Um fato que trouxe reconhecimento mundial ao Corinthians é que em 7 de setembro de 1956, o time recebeu o Santos no estádio Américo Guazelli e entre os jogadores convidados estava Pelé, que entrou e marcou seu primeiro gol da carreira profissional, que se tornaria o melhor jogador de todos os tempos. O goleiro do Corinthians era Zaluar, conhecido localmente como o goleiro que levou o primeiro gol de Pelé. Esporte Clube Corinthians Casa Branca. O Esporte Clube Corinthians da cidade de Casa Branca, em São Paulo, foi fundado em 7 de março de 1958. Atualmente, o clube só participa de competições de futebol amador. Esporte Clube Corinthians de Presidente Prudente. Esporte Clube Corinthians foi um clube de futebol de Presidente Prudente, em São Paulo, fundado em 8 de fevereiro de 1945. Foi fundado por um grupo de torcedores de Presidente Prudente que, depois procuravam um time para disputar o campeonato de futebol juvenil da cidade. O clube fechou suas portas em 2001 devido a dívidas acumuladas. Esporte Clube Corinthians de Marília. Esporte Clube Corinthians de Marília, fundado em São Paulo em 1958, o clube chegou a participar de uma edição do Campeonato Paulista de Futebol Profissional. O Esporte Clube Corinthians de Marília hoje se encontra extinto.